Naqueles dias, Isaías 38, verso 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, em inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. E isto livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e esta cidade, defenderei esta cidade. Isto te será por sinal de que o Senhor cumprirá o que prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra no relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol, e assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha andado. Vamos sentar, irmãos. Meus irmãos, a palavra do Senhor aqui no livro do profeta foi uma palavra muito séria, entregue ao rei Ezequias. O profeta vai ao rei e entrega essa palavra: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Logo na sequência o Senhor diz assim: a tua enfermidade é mortal. A tua enfermidade é mortal. Há muita coisa interessante nesse texto, mas há muita coisa aqui que nós vamos falar hoje, porque a Bíblia, toda a aplicação da Bíblia, seja no Velho Testamento, seja no Novo Testamento, ela é profética. Mas uma coisa nos chama a atenção aqui nesse texto com relação a Ezequias. O primeiro ponto muito interessante: Ezequias estava vivendo uma grande luta. Ele estava vivendo uma luta. Ele estava com um inimigo à sua volta, poderoso. Os assírios estavam para conquistar a cidade, derrubar o seu reino. Era uma situação aflitiva. Mas havia uma coisa que Ezequias não sabia: é que ele estava doente. Isso ele não sabia. Ele não tinha consciência de que estava doente e de que a sua doença era grave e era para morrer. Meus irmãos, é uma coisa muito interessante quando nós olhamos para o homem hoje, e uma das coisas que ele às vezes não sabe, ou ele não percebe, é que o homem, no mundo que aí está, nessa luta que está, ele está doente. Sabia? O homem hoje, a vida que ele está vivendo, essa vida sem Deus, o homem está doente. Ele está com uma chaga mortal.
E a doença mais grave, porque quando você chega no médico e diz, não é, lá nos Estados Unidos tem muito disso, né? Você chega lá, o camarada diz assim, você tem uma doença, você tem 6 meses de vida. A lei americana orienta o médico a dizer isso. Se ele não disser, ele pode ser processado. Tem que dizer, igual, você põe sua vida em ordem, os seus negócios, porque a sua doença, o prognóstico é você vai morrer daqui a tanto tempo. Então isso é o costume. Então, meus irmãos, uma coisa muito interessante aqui, o profeta foi e disse ao rei: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E agora? Você vai morrer e não vai viver. Já pensou o que é isso? Você já imaginou você ouvir isso? Mas o homem sem Deus, ele está vivendo exatamente debaixo desse desígnio. A chaga é mortal. Pecado é a doença que atingiu o homem e é para a morte. Só que o homem não tem consciência disso. Então ele vive como se ele fosse ótimo. Ele vive como se ele fosse ótimo. E é interessante que Ezequias diz assim: mas eu sempre andei direito, eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fui um rei bom, eu sempre andei em inteireza de coração. Mas o profeta disse: põe em ordem a tua casa. Meus irmãos, casa é a vida é essa casa aqui, é isso aqui, é isso que você tem, essa casa aqui que Deus um dia preparou para a morada do seu espírito. Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, e a morte é morte eterna. Mas eu sou bom. Quantas vezes eu subi um monte para levar cesta básica para os carentes? Eu ajudo tantas pessoas. Olha, já arranjei tanto emprego. Olha, quantas vezes eu levantei de madrugada para levar gente doente para o pronto-socorro. Eu sou uma pessoa boa, eu sou ótimo, sempre fiz bem em todo mundo, sempre andei reto nas minhas coisas, né? Paguei minhas coisas sempre em dia, nunca causei dano a alguém, nunca roubei, nunca matei. Eu sou uma pessoa boa. Mas esses argumentos não encontraram eco. Não houve alguém que concordasse com ele. E ele falou com a parede, falou para a parede. Será que Deus estava lá perto da parede? Eu sou bom, sou ótimo, sou isso. Será que eu vou ter que morrer, mesmo sendo bom assim? Naquele momento, ele então toma consciência de que, apesar das qualidades que ele tinha, de que ele achava que tinha, apesar das qualidades que ele achava que possuía, não tinha acordo, ele ia morrer. Aí ele chorou. E ali ele reconhece a sua doença, ali ele reconhece o seu mal, e ele disse: certamente morrerei, certamente não tem cura para mim. E naquele momento ele chorou, e quando ele chorou, antes que o profeta saísse lá do portão do palácio, Deus falou com o profeta e disse: volta, porque eu vou dar uma bênção a Ezequias. Meus irmãos, o homem, ele tem que reconhecer a sua posição, de que ele está doente para a morte, mas ele tem que reconhecer, antes que o Espírito Santo vá embora, antes que a porta da graça se feche,
antes que o Espírito Santo leve a sua igreja, tem que ser antes do arrebatamento da igreja, antes que o profeta saia na porta, ele tem que se lembrar e dizer: Senhor, lembra-te de mim, porque ainda há tempo da cura, ainda há tempo da vida. E Isaías voltou para que Ezequias recebesse a bênção. E o profeta disse: olha, você quer ser curado? Deus te curou, Deus te salvou. Mas há um sinal, e o sinal da tua cura é que o relógio de Acás vai voltar 10 graus. Você imagina? 10 graus. Para os irmãos terem uma ideia, 10 graus no relógio de Acás corresponde a 40 minutos. Imagina Deus dissesse: o sinal de que eu vou fazer uma cura na sua vida é de que o tempo vai voltar 40 minutos. Por que o tempo voltou 40 minutos? Porque Deus estava mostrando ali que Ele é Senhor do tempo. Então o sinal da libertação do homem é quando Deus coloca o homem no tempo dele, que é eterno. Esse é o sinal da salvação, o sinal de que você não vai morrer mais, o sinal de que você foi curado, o sinal de que o mal desapareceu, é que você agora sai do tempo do homem e você entra no tempo de Deus, porque o relógio de Acás vai retroceder 40 graus, 10 graus. Então é o tempo, não é mais o tempo do homem, você não está mais no tempo do homem, você está agora no tempo de Deus, é Deus se revelando a você. Era o grande sinal. Salvação é um sinal na vida do homem. O grande sinal de que o homem está curado é quando ele tem consciência do que é o eterno, quando ele tem consciência da eternidade. Esse é o grande sinal. Esse é o grande sinal que o homem tem. Isaías disse para ele o seguinte: Ezequias, sabe o que eu vou fazer com você? E Isaías foi, pegou uma pasta de figos. Sabe como é que se faz pasta de figo? Você pegava o figo, amassava, né? Socava o figo, fazia aquela pasta. E Isaías fez uma pasta de figo e foi em cima da chaga de Ezequias e colocou e disse: você estará curado. Meus irmãos, o figo é tipo de Jesus, porque o figo lá no Velho Testamento fala da profecia, e Jesus no Velho Testamento ele é profético. O sacrifício de Jesus no Calvário, quando ele foi moído lá no Calvário, quando ele foi sacrificado lá no Calvário, o sangue derramado no Calvário te deu vida e te curou para a vida eterna. É essa a única pasta que cicatriza o seu mal, é o único remédio para o seu mal, é o único remédio que faz com que você não morra, mas que você viva. E depois que Isaías colocou a pasta, ele foi imediatamente curado. Sabe o que aconteceu? Aí Ezequias cantou um dos cânticos mais maravilhosos que estão na Bíblia. Sabe qual foi o cântico de Ezequias? O cântico de Ezequias está aqui. Ele disse assim. Então ele canta ao choro e diz assim: para minha grande paz, eu estive em grande amargura e doente. Mas Ele tão amorosamente abraçou a minha alma e livrou-a da morte. Esse é o cântico do salvo, esse é o cântico do remido, porque ninguém abraça a alma. Não é teu marido que abraça a sua alma, por melhor que ele seja. Não é o teu amigo que abraça a tua alma, por melhor que ele seja para você. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não é o teu irmão. A única pessoa que consegue abraçar a alma é Ele, que um dia criou e colocou
essa alma em você. Ele é que é o Senhor de todas as coisas, o Criador da alma. Ele pode abraçar a alma. O Senhor Jesus é o único que pode entrar e abraçar a alma. Então, depois que Ezequias é curado, então ele disse: eu estive em grande amargura e estava morrendo, mas ele veio e abraçou a minha alma e me livrou da morte. Meus irmãos, o homem está doente. O homem está doente. O homem sem Deus está doente. A doença da alma. O pecado é a doença da alma. E às vezes ele não reconhece isso. Ele precisa reconhecer isso. E ele tem que se lembrar. Não adianta dizer que ele é bonzinho, não. Não adianta ele apresentar as suas qualidades diante de Deus, não. Porque Deus não está preocupado com isso, não. Ele tem que chorar e aceitar o Senhor antes que o Espírito vá embora, antes que a porta da graça se feche, antes que o profeta saísse lá no portão do palácio. Ele volta, Deus fala com ele, ele volta, restaura Ezequias, cura Ezequias. Ezequias agora recebe o remédio. Qual o remédio? A pasta de figos, é o Senhor Jesus, é o sacrifício de Jesus. E Ezequias canta: ele abraçou a minha alma. Esse é o cântico do salvo. Então, quando o homem tem consciência de salvação, ele olha para o seu interior, ele sente que Jesus está no seu coração. Paulo disse: eu não mais vivo, Cristo vive em mim. Então é o abraço da alma, é a sensação de que Ele está em você, de que Ele está no seu interior, de que não há mais a doença, o pecado foi embora porque Ele te resgatou, a morte desapareceu, Ele te resgatou da cova, te tirou da morte e te deu vida e vida em abundância. E essa foi a grande experiência, né? Essa foi a grande experiência de Ezequias. Essa é a experiência nossa. E é o significado da bênção do Senhor para nós hoje. O homem não tem consciência do seu mal. Ele precisa ter. Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Isso que ele precisa entender e clamar ao Senhor nesse momento, para que Deus se lembre dele. E Deus quer fazer isso. Que o Senhor nos abençoe.